Tem hora que eu paro e penso, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. A gente apareceu uns segundos atrás nessa escala, e o universo vai continuar existindo por uns trilhões de anos depois que tudo isso aqui já tiver acabado. Eu, você, esse vídeo aqui, o YouTube, o Sol, o gato do seu vizinho, tudo. O Sol um dia vai inchar, vai comer a Terra, vai virar uma anã branca e esfriar até apagar. Antes disso, a nossa galáxia já vai ter batido na Andrômeda. E o que sobrou disso tudo aí vai virar uma coisa que a gente nem tem nome ainda pra dar. Depois disso, vai ficando mais escuro. As estrelas começam a se apagar uma por uma porque não tem mais matéria para fazer estrela nova. Sobra os buracos negros. Por trilhões de anos é só isso, buraco negro silencioso girando no escuro. Até os buracos negros evaporam. E aí não tem mais nada, é sério, nada. Só um espaço vazio que continua se esticando porque essa coisa que a gente chama de energia escura não pediu licença pra ninguém pra continuar fazendo o que faz. Pensa nisso enquanto tu tá ali preocupado se o cara do seu trabalho leu a mensagem ou não. Não é nem que eu queira soar deprimente aqui no vídeo. É que essa escala é tão grotesca que ela meio que limpa a mesa. É tipo quando você tá brigando com alguém e passa uma ambulância. Você para por uns 2 segundos pelo menos, sem motivo, só pra lembrar que tem coisa maior acontecendo. Aqui é meio que parecido, só que a ambulância é o universo inteiro. A primeira reação de todo mundo quando ouve isso é: ah, então nada vale a pena. Mas é meio contrário, né? Se nada importa de verdade, se nem o sol vai sobrar para contar a história, então aquele recibo que você esqueceu de pagar também não importa. O e-mail que você releu 15 vezes antes de mandar, esquece. O comentário grosseiro que aquele desconhecido fez no seu post, deixa pra lá. Você não foi pra academia hoje? Pois é, o universo concorda com você. Não importa de um jeito bom. Engraçado que isso parece autoajuda quando eu tô escrevendo, mas não é. Não, autoajuda diz que você é especial, você vai conquistar o mundo. Isso é o oposto. Você não é, eu também não, nem nada disso aqui. E é justo por isso que dá pra respirar um pouco mais fundo. Só que tem certos dias que essa lógica falha feio. Tem um dia que você perde alguém, ou alguém te faz uma coisa muito paia, ou você se vê fazendo uma coisa que jurou que não ia fazer, e aí sua primeira reação não é pensar na escala do universo, é doer pra caralho. E nessa hora você se sente o centro de tudo, querendo ou não, e o universo pode estar lá fazendo o show dele que pra você não muda absolutamente nada. Então acho que essa coisa do nada importa cosmicamente funciona como uma anestesia leve. Anestesia leve, não geral. Não é um remédio para sua maior dor. É para essas coisinhas que a gente fica encarando como se fosse o fim do mundo. O e-mail não respondido, o seu sapato novo que estragou na primeira chuva, a pessoa que você não sabe direito o que quer da sua vida e da dela e tá te tirando o sono porque não respondeu o seu áudio. Para esse tipo de coisa, a escala do universo é a melhor amiga que você pode ter. Para as coisas que importam de verdade, aí o universo não tá nem aí. E nem ele te ajuda a estar. Acho que é mais ou menos por aí o nada importa honesto. Eu não tô falando como o niilismo de adolescente que leu 3 frases num post e achou que entendeu o mundo. Não é desistência. É só uma régua que de vez em quando você tira da gaveta, mede as coisas e vê se elas merecem o tamanho que você tá dando. Quase nunca merecem. Algumas raras merecem até mais do que você imaginava, mas essa é para outra conversa. Outra coisa que a gente inventou e foi esquecendo que inventou, o tempo. Não o tempo do universo, esse aí existe, as coisas mudam, decaem, viram outras coisas, mas eu tô falando do tempo do jeito que a gente mede. Segundo, minuto, hora, dia, mês, ano... Tudo isso é nosso, a gente inventou. Não estava em lugar nenhum pronto para ser descoberto. O dia é a Terra girando uma vez. O mês é mais ou menos a Lua dando uma volta. O ano é a Terra dando uma volta no Sol. Tudo isso medida da gente, baseado em coisas que acontecem perto da gente. Se a gente tivesse nascido em Marte, o ano seria outro. Se tivesse nascido numa estrela girando muito rápido, a vida inteira teria caído numa semana e ninguém teria reclamado porque seria normal. E mesmo dentro dessa medida nossa, a gente entende muito pouco. 100 anos você imagina ainda seu bisavô. 1000 anos já embaça. Você consegue pensar 1000 anos atrás, mas só dá para montar uma imagem genérica. Rei medieval, catedral, coisa que filme te ensinou. 10.000 já é chute. 100.000 entra em zona de literatura. 1 milhão de anos você fala o número porque tá escrito em algum lugar. Mas isso daí pra dentro da sua cabeça é só um barulho. Sai da sua boca e morre na sua orelha. O universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Você consegue imaginar isso? Não consegue? Eu também não. Ninguém vai conseguir. A gente fala esse número porque é o que tá no livro. E para ficar mais grotesco ainda, o universo tem expectativa de vida na casa dos trilhões e trilhões de anos.
Os 13 bilhões que já passaram são praticamente nada nessa escala. O universo nem acordou direito. Tá no segundo café da manhã. Não, mentira, nem isso. Tá olhando o despertador tocar ainda. A gente vive 78 voltinhas na Terra em torno do Sol. Se a gente for sortudo, 78. E acha isso muito, acha pouco, briga com os outros por causa disso. Tem uma coisa estranha aí no meio que eu não sei explicar direito, mas eu vou tentar. A gente é a única espécie que sabe que vai morrer e ainda por cima inventou o relógio para ficar lembrando o tempo todo que tá indo. Os outros bichos morrem do nada, sem aviso. A gente passa a nossa vida olhando pro número avançar no canto do nosso celular. É meio masoquista quando você para olhar de fora. E o tempo da gente é distorcido por dentro também. Isso daí você já sabe. 5 minutos no dentista viram 1 hora. Uma tarde com alguém que você gosta passa num piscar. Domingo de tarde se arrasta de um jeito que nem deveria ser legal. Sexta passa rápido demais. Ninguém precisou te explicar isso, você simplesmente sente. O relógio diz uma coisa, o seu cérebro diz outra. E na maioria das vezes o seu cérebro tá mais certo do jeito dele. Então quando alguém diz, não tenho tempo, tecnicamente isso nem faz sentido. Tempo é uma coisa que a gente criou para organizar a tarefa. Você não tem tempo da mesma forma que você não tem metro nem quilômetro. Eles existem porque a gente combinou que existem. Você tem horário, isso sim. Você tem cansaço, prioridade, vontade, paciência, sono. Mas tempo, no fundo, é uma régua que a gente desenhou. Não tô dizendo isso para te convencer a passar amanhã num parque sem fazer nada. Faz o que você quiser. Eu só tô pontuando que essa coisa que governa a vida da gente, tô atrasado, tô velho, tem que aproveitar, fulano morreu cedo, toda essa pressão de uma régua que a gente mesmo entronizou e depois esqueceu que tinha entronizado. As pessoas falam que temos que aproveitar o tempo que a gente inventou. Eu acho engraçado e um pouco triste. Alguém criou uma ideia que tá rolando faz muito tempo, que talvez a gente esteja vivendo numa simulação. Tipo Matrix, mas sem o Keanu Reeves para te avisar. A versão mais bem feita do argumento é mais ou menos assim. Se uma civilização avançada o suficiente conseguir simular um universo, é provável que ela já tenha feito isso. E se fez 1, fez 1000. Se fez 1000, fez 1 bilhão. Aí você faz a conta. Qual a chance de você estar vivendo no universo original e não num dos bilhões de cópias? Estatisticamente, é mais provável que você esteja numa cópia. Inclusive, tem um episódio de Rick e Morty que fala sobre isso. Eu acho que eu já fiz até vídeo aqui no canal sobre isso. Se eu não fiz, eu só passou pela mente, mas não fiz. Enfim, é um argumento engraçado, difícil de refutar, impossível de provar. Cabe muito bem numa madrugada de cerveja e não cabe em quase nenhum outro lugar. O que me incomoda nessa conversa aí não é se é simulação ou não, é a impressão que as pessoas têm que isso mudaria alguma coisa. Pensa comigo, se eu te jurasse de pés juntos agora que sim, você tá numa simulação rodando no servidor de algum adolescente alienígena, o que isso muda na sua semana? Você ainda tem que acordar cedo da manhã, você tem que trabalhar, escovar o dente, aturar aquela mesma pessoa do seu grupo de trabalho que vai mandar aquele bom dia com um gif de pôr do sol todo santo dia. A sua namorada vai brigar com você se você esqueceu no aniversário de namoro do mesmo jeito. Seu pai ainda vai te ligar perguntando como que instala o aplicativo do banco. A simulação, se for, é a única realidade que você tem acesso. E acesso é tudo. Não importa se por trás dela tem um mainframe gigantesco com um adolescente alienígena rodando o save game dele a 14 segundos no tempo dele. Dor de barriga continua dor de barriga. Amor continua amor. Boleto continua chegando. A simulação não te livra disso. Tem gente que ouve a ideia e fala, mas se for simulação, então nada importa. Calma lá. A gente já passou por essa parte. Nada importa cosmicamente, mas dor cosmicamente também não importa muito quando você fura o pé numa pedra no quintal. O pé sangra, você xinga, a pedra ganha, não interessa quem que programou. O que é interessante na hipótese da simulação não é a hipótese em si, é um detalhe meio colateral. A ideia de que uma simulação não precisaria simular o universo inteiro o tempo todo. Só o que está sendo observado, o resto fica em modo de economia. É tipo videogame, sabe? Você anda pra frente, o cenário carrega. Você vira de costas, o que estava ali atrás some. Não pra você. Pra você continua existindo, mas o computador não precisa renderizar o que ninguém tá vendo. Faria todo sentido uma simulação grande fazer o mesmo. E aí aparecem umas coisinhas estranhas que dão pano pra manga. Tipo, o universo se comportar de um jeito quando você observa e de outro quando não observa. Na física quântica, tem um experimento famoso com elétrons. Eu esqueci o nome, desculpa, mas é em que uma partícula se comporta como uma onda quando ninguém mede e como partícula quando alguém mede. Parece um bug, parece otimização
simulação. Parece um programador velho que pensou, ninguém vai olhar nesse nível de zoom mesmo, deixa solto aí. Mas também pode ser só a física sendo física, e a gente aqui tentando entender com uma analogia que cabe na nossa cabeça. Toda analogia é meio mentira no fim. Quando a gente compara o universo com o computador, é só porque computador é a coisa mais complicada que a gente conhece hoje. Há 100 anos a gente comparava com um relógio. O ponto que sobra aqui é esse: se isso aqui é uma simulação ou não, você tá dentro dela. E a hora que você acordar amanhã, a louça da pia vai estar lá esperando do mesmo jeito. Simulação nenhuma lava a louça pra ninguém. Pode ser simulação, pode não ser, a gente provavelmente nunca vai saber. E mesmo se descobrisse hoje, 3 dias depois estava de volta reclamando do calor e do preço da carne. Porque é isso que a gente é, um bicho de pequena obsessão dentro de qualquer caixa que botem a gente. Põe num universo de verdade, a gente reclama. Põe numa simulação, a gente reclama. Põe num paraíso, daqui a umas semanas a gente acha defeito. Ó, já vou avisar, talvez eu te incomode agora. Você acha que escolheu o que você comeu hoje de manhã, né? Você acha que decidiu clicar nesse vídeo, acha que se quiser agora pode parar e tomar um copo de água. Você acha, sente que é assim. E provavelmente tá errado. Tem um estudo antigo, eu esqueci o nome do caboclo, mas era um neurocientista que botou elétrodo na cabeça de uns voluntários e pediu para eles apertar um botão sempre que tivessem vontade. A ideia era medir o momento exato em que a pessoa decide apertar. Aí descobriu uma coisa estranha: o cérebro já tinha resolvido apertar uns 300 milissegundos antes da pessoa achar que tinha decidido. Em um estudo mais recente, com o aparelho mais bom, esse tempo subiu para 7 segundos. 7. Antes de você ter a sensação consciente de eu vou apertar agora, o seu cérebro já tinha resolvido. Você só foi avisado depois. Agora pensa nisso. Toda vez que você acha que decidiu uma coisa, na verdade você só descobriu uma decisão que já tinha sido tomada lá dentro, sem o seu consentimento. Você é o último a saber das suas próprias escolhas. É tipo aquela situação no escritório em que todo mundo já sabe da fofoca, menos quem é o assunto. Isso daí já é o suficiente para desestabilizar a sua tarde, mas tem pior. A coisa engrossa muito quando você olha pra gente que tem lesão no cérebro. Um caso famoso. Um pediatra americano com 30 anos de carreira, querido pelos seus pacientes, sem problema nenhum. Aí, com 50 e poucos anos, ele começou a fazer uma coisa horrível com crianças. O cara foi preso. Descobriram um tumor numa parte específica do cérebro dele. Tiraram o tumor, as vontades sumiram. O cara voltou a ser normal. Tem outros casos parecidos com esse. Agora me fala como é que você vai lidar com isso. O cara fez ou não fez? Foi ele ou foi o tumor? Se foi o tumor, então uma coisa física no cérebro pode mudar inteiramente o que você é capaz de fazer. E aí você precisa olhar para o seu próprio cérebro e perguntar: que estrutura está determinando o que eu sou capaz de fazer hoje sem eu saber? Tem um dado que sempre me incomoda. Dizem que mais da metade da população carcerária do Reino Unido tem algum tipo de lesão cerebral. Mais da metade. E a gente fica julgando essas pessoas como se elas tivessem feito uma escolha do mesmo jeito que a gente faz. Genética, infância, ambiente, hormônios, sono que teve ontem, o que você comeu, se você dormiu bem, se você tá com fome agora, tudo isso decide a próxima coisa que você vai fazer. Você não é exatamente o motorista do carro. Você é o passageiro que olha o destino chegando e diz: ah, é pra cá que eu queria ir mesmo. Esse argumento todo que eu falei é desconfortável, eu sei. Tem um motivo. A nossa sociedade inteira foi construída na ideia oposta. Tribunal funciona porque alguém é responsável. Punição faz sentido se a pessoa podia ter agido diferente. Mérito também. Você merece o que conquistou porque batalhou. Tira essa premissa e a ordem inteira desmonta. O que eu acho mais honesto sobre tudo isso, acho que não tem livre-arbítrio do jeito que a gente imagina, mas a gente precisa agir como se tivesse. É um faz de conta útil. É tipo dinheiro, não existe valor objetivo num pedaço de papel, mas se todo mundo combinar que existe, aí funciona. Tira o combinado e isso aí quebra tudo, entendeu? Tem um nome pra isso: ilusionismo. A ideia de que livre-arbítrio talvez seja ilusão, mas é uma ilusão que a gente tem que manter porque sem ela ninguém faz nada. Se você acreditar com todas as letras que não decide nada, você para de tentar. Estuda pra quê? Faz dieta pra quê? Por que ligar pra sua mãe se tudo já tá rodando no piloto automático? Aí, justamente por desistir, você fica preguiçoso, deprimido, parado. Não é o fato que importa nessa história, é a crença. Então vai, continua achando que você escolhe, eu também vou. Mas, pelo menos da próxima vez que você for julgar alguém, lembra que aquela pessoa também estava no banco de trás do próprio carro, achando que tinha mão no volante igual a sua. Tudo que eu falei até agora é mais ou menos abstrato. O universo é grande, simulação possível, cérebro que decide antes de você saber. Tudo isso a gente discute na varanda.
Mas moral é o chão onde a gente vive, é o que a gente usa para dizer que alguém é bom ou ruim, que uma coisa é certa ou errada, que alguém merece prisão, que alguém merece respeito. E moral não é o que a gente imagina que é. Pega um exemplo simples, roubar é errado, todo mundo concorda. Mas um cara morrendo de fome rouba um pão, você acha errado? Provavelmente não. Aí um cara fica rico, rouba 2 cofres públicos. Aí você acha errado pra caralho. Então não é o ato de roubar que é errado em si. Tem contexto, tem motivo. Tem quem ganha e quem perde. Já complicou no primeiro exemplo, né? E olha que isso aí era levinho. Hoje é normal mulher trabalhar. 100 anos atrás era um escândalo. Casamento entre 2 homens hoje é direito em muito lugar. 40 anos atrás dava cadeia. A maconha está sendo descriminalizada faz uns 10 anos pra cá em vários países. Antes era símbolo do desvio, e em nenhum desses casos a natureza da coisa mudou. Mudou o que a sociedade resolveu achar daquilo. O que era errado virou certo e o que era certo virou errado várias vezes ao longo da história em vários temas. Se você for honesto com a história, fica difícil sustentar que existe uma moral universal verdadeira. Parece muito mais com um acordo que muda. Pega culturas diferentes hoje, agora, no mesmo instante. Tem coisa que pra uma é a coisa mais natural do mundo e pra outra é monstruosa. Tem cultura onde mulher pode ser apedrejada por sair com o cabelo solto. Pra cultura do lado, isso é absurdo. Matar inimigo de guerra em muito lugar foi honra durante séculos. Em outros, sempre foi crime. Quem tá certo? A primeira reação é responder a gente, a nossa cultura. A do Ocidente, século XXI. Mas isso é só porque é a cultura onde a gente nasceu dentro. Se você tivesse nascido em outro lugar, com outras pessoas, com outra história, você acharia outras coisas certas e acharia que os outros aqui estão errados. É exatamente o que o cara do outro lado pensa olhando pra cá. Eu não tô defendendo cultura nenhuma. Não tô dizendo que apedrejar mulher é ok. Eu acho horrível. Mas o ponto não é o que eu acho, é por que eu acho. E quando você puxa esse fio, descobre que o que eu acho vem em grande parte do endereço onde eu nasci, não de uma verdade que estava boiando no ar esperando alguém descobrir. Tem gente que tenta resolver isso falando, mas existem coisas que toda cultura concorda, matar é errado em todo lugar. Aí você olha para a história e o argumento se desfaz. Matar inimigo é certo em muitas culturas. Matar herege foi certo em outras durante séculos. Sacrifício humano foi prática institucional em civilizações inteiras. Nem matar a humanidade concorda. E aí entra a parte que dói um pouco. Sua moral hoje vai parecer bárbara daqui a 200 anos. É sério, pensa nos seus tataravós. Provavelmente eram gente que achavam normal coisas que hoje a gente acha horrível. Eles não eram monstros, eram gente do tempo deles. Seus tataranetos vão olhar pra você do mesmo jeito. Tem alguma coisa que você fez nessa semana que você acha normal pra caramba, que daqui a 200 anos vai ser visto como uma barbaridade. Você não sabe qual é, eu também não, mas tem. Pode ser até comer carne, pode ser dirigir carro a gasolina, o tamanho do armário cheio de roupa que você usa 2 vezes, o jeito que a gente trata a gente com transtorno mental, sei lá. Tem várias coisas que ninguém pensa 2 vezes hoje e que vão envergonhar nossos bisnetos. Isso me faz olhar para qualquer julgamento moral com cautela, inclusive os meus. Principalmente os que pareciam mais óbvios. Eu não tô dizendo que tudo vale, não tô dizendo que tanto faz, eu tô dizendo que essa segurança que a gente tem quando aponta o dedo é mais frágil do que parece. Geralmente o dedo que aponta é só o dedo que cresceu naquele endereço, naquela época, ouvindo aquelas pessoas. Talvez a única coisa universal sobre moral seja que todo mundo acha que a sua é certa, inclusive os que estão profundamente errados. Tem outra história muito bonita de um meteorologista americano nos anos 60. Ele estava brincando com um programa que tentou prever o clima. Botou os números, rodou, aí resolveu rodar de novo. Para economizar tempo, em vez de digitar o número inteiro, 0,506127, digitou só 0,506. Achou que 3 casas decimais a menos não fariam diferença. Saiu para tomar café. Voltou e o resultado era um outro mundo. Não levemente diferente, outro. Os 2 gráficos tinham se separado tão profundamente que pareciam universos paralelos, por causa de 3 decimais. E aí ele percebeu uma coisa que ficou conhecida como efeito borboleta. Num sistema complicado o suficiente, uma diferença minúscula nas 2 condições iniciais pode gerar diferenças gigantes lá na frente. A famosa borboleta que bate a asa no Brasil e provoca tornado no Texas. O ponto não é que clima é difícil de prever, o ponto é que a vida real funciona assim e a gente não percebe.
Você acha que controla o curso da sua vida, que toma decisões grandes, mas as decisões grandes geralmente vêm de cadeias absurdamente longas de coisinhas que você nem registrou. Tu mora onde tu mora hoje porque seu pai aceitou um emprego 30 anos atrás. Seu pai aceitou aquele emprego porque um amigo da faculdade indicou ele. Esse amigo conheceu seu pai porque sentaram na mesma fila na primeira aula. Sentaram na mesma fila porque seu pai chegou atrasado. Chegou atrasado porque o ônibus quebrou. O ônibus quebrou por uma coisa qualquer que ninguém nunca vai saber. Tira qualquer uma dessas peças e você não existe. Isso é meio louco quando você para pra olhar. Você é o produto de uma sequência de coincidências que ninguém planejou. Inclusive seus pais. Eles se conheceram porque 1000 coisinhas aconteceram exatamente daquele jeito. Se em qualquer ponto alguma coisa tivesse desviado 1 milímetro, eles não se encontravam e você não estava aqui para ouvir isso. E isso vai para frente também. Coisas pequenas que você está fazendo agora vão mexer em coisa grande lá na frente. Você não sabe quais, não tem como saber. Pode ser a pessoa com quem você cruzou no corredor essa manhã. Pode ser uma frase que você falou meio bêbado num casamento e que alguém ouviu e levou para a vida sem nunca te dizer. Tem uma história de um submarino russo durante a crise dos mísseis em Cuba. Estavam disparando torpedo nuclear contra os americanos. Precisava de 3 oficiais aprovando. 2 aprovaram. Um sozinho vetou. Por causa de um cara com nome difícil que ninguém lembra, tudo que você conhece hoje ainda existe. Sua casa, a sua cidade, você. E tem 1000 outras histórias parecidas que ninguém soube e que também moldaram o mundo silenciosamente. Você é resultado de muito veto vindo de muito longe. Teve um cara nos anos 70 que inventou um joguinho chamado Game of Life. Não é jogo no sentido de você jogar. Você bota umas regras simples, umas coisinhas no tabuleiro, aperta play. O que acontece dali pra frente é determinado pelas regras. Mas o que sai pode ser maluco, padrões complexos, coisas que parecem vivas. Tudo a partir de muita pouca informação no começo. A vida é bem parecida. Pouca regra no começo. O sistema rodando há bilhões de anos. E aí surge um bicho, surge gente, surge cidade, surge essa conversa aqui hoje. Tudo isso a partir de umas poucas leis físicas e muito tempo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente tem menos controle do que imagina, mas também, e essa é a parte que conforta um pouco, quer dizer que cada coisinha que você faz hoje pode estar mexendo numa engrenagem que vai gerar consequência absurda mais pra frente. Você nunca vai saber qual foi, mas mexeu. E o engraçado é que isso libera um pouco. Você não consegue planejar tudo, então para de tentar planejar tudo, mas também não pode largar de mão, porque o gesto pequeno mexe no sistema. É uma posição estranha de ver. Aquela borboleta não escolheu fazer tornado nenhum. Ela bateu a asa porque era hora de bater asa. A gente é meio isso. Bate asa o melhor que pode. O tornado que vai sair lá adiante, a gente nem vai ver. Tudo que eu falei até agora aponta meio que na mesma direção. A gente não importa muito, não decide muito, não sabe muito, não controla quase nada, beleza. Mas a gente ama. E o amor é a única coisa que parece não ligar para esse argumento todo. O universo pode ser frio, simulação, sem propósito. Você pode não ter livre-arbítrio, sua moral pode ser combinação local, mas você ainda ama um cachorro, ama uma pessoa, ama uma cidade, uma música velha que tocava na casa da sua avó. E isso não me sai da cabeça. Por que a gente ama se nada disso faz sentido? A primeira resposta é a biológica fácil, a gente ama porque evoluiu assim. A mãe se apega ao filho porque alguém tinha que cuidar do filhote. Um casal se apega o suficiente para criar a cria. Por aí, isso explica por que existe amor. Não explica como ele é por dentro, porque o amor não é uma coisa só. Os gregos antigos sabiam disso e eles tinham várias palavras para coisas diferentes que a gente pegou e jogou tudo no mesmo balaio. Tinha um nome pro amor de paixão, pro de amizade, pro familiar, que continua existindo mesmo quando você não suporta a pessoa, pro amor casual e brincalhão de uma noite, pro amor maduro, daquele casal velho que sabe quando o outro tá pra ficar quieto, e pro amor de si mesmo, que talvez seja o mais ignorado de todos. Tem uma história antiga que dizia que um dia a gente foi inteiro. Cada pessoa era um ser só, completo. E aí alguém ou alguma coisa partiu a gente no meio. E desde então a gente vive procurando a outra metade. Eu não acredito nisso, literalmente, claro. Mas tem uma coisa nessa imagem que funciona para explicar a sensação que a gente tem. Principalmente quando é mais jovem, de que falta um pedaço e de que vai aparecer uma pessoa e completar. O problema dessa ideia aí é que ela faz a gente esperar completar, em vez da gente viver. Aí essa pessoa não aparece, ou aparece, mas não completa, ou completa por um tempo e depois descompleta, e a gente fica frustrado, como se o erro fosse da pessoa. O amor que dura, pelo que eu vi no mundo, não é o amor que completa, é o amor que aguenta.
Aguenta o outro em dia ruim, aguenta você quando você tá insuportável, aguenta o silêncio que sobra depois de uma briga grande. É bem menos romântico do que um filme vende, mas é o que sustenta, tá ligado? Teve um estudo enorme em Harvard, durou décadas, acompanhando um monte de gente desde jovem até velho. No fim, queriam saber o que faz uma pessoa terminar a vida feliz. Não era dinheiro, não era sucesso na carreira, não era saúde física, embora ajude, era a qualidade dos relacionamentos. Quem terminou bem foi quem teve gente por perto, cônjuge, filho, neto, amigo antigo, gente que liga sem motivo. Quem terminou mal foi quem ficou sozinho, mesmo quando bem sucedido em tudo mais. Isso é meio óbvio quando você ouve falando assim, mas é doido porque a sociedade inteira corre atrás das outras coisas. Carreira, conta no banco, número de seguidor, e o estudo tá ali há mais de 50 anos dizendo, não é por aí, é pelo outro lado, e mesmo assim a gente faz pouco caso. Eu acho que a parte mais importante do amor, e essa eu aprendi sofrendo, é a do amor próprio, não no sentido motivacional de Instagram, ame-se primeiro, com aquela fonte cursiva, no sentido bem chato e prático mesmo. Se você não consegue ficar bem sozinho na cozinha lavando louça, você vai usar as outras pessoas para preencher o buraco. Elas vão sentir que estão sendo usadas para preencher o buraco e elas vão embora, ou elas vão ficar, mas vão ficar exaustas. Amor próprio não é a parte bonita, é o chão. E aí depois dessa conversa toda sobre nada importar, simulação, livre-arbítrio que não existe, moral que muda, o amor é o que sobra. Não porque ele é a resposta, ele não é. O amor não explica nada, mas ele te dá motivo para não precisar de explicação. Você ama uma pessoa, um bicho, uma rotina e de repente importar deixou de ser uma pergunta urgente. Talvez seja por isso que a gente continua. Não porque encontrou sentido, mas porque a gente achou alguém que faz a falta de sentido ficar suportável. Tem uma coisa que me incomoda quando eu levanto de madrugada pra ir no banheiro e paro na varanda pra olhar pro céu. A gente sabe que tem trilhões de estrelas no universo. Sabe que muitas dessas estrelas têm planeta. Sabe que muitos desses planetas estão na faixa certa para ter água, atmosfera, condição parecida com a da Terra. E, estatisticamente, deveria ter um monte de gente, bicho, civilização espalhada por aí fazendo barulho. E a gente não escuta nada. Faz décadas que aponta telescópio pro céu, manda sinal, espera a resposta. E silêncio, silêncio absoluto. Tem nome para esse incômodo, paradoxo de Fermi. Se o universo é tão grande e tão antigo, onde está todo mundo? Tem várias respostas possíveis, nenhuma é confortável. Uma é que a gente tá sozinho mesmo. Pode ser que a vida seja muito mais rara do que parece, e que no universo inteiro só tenha dado certo uma vez, aqui. A gente seria um acidente cósmico, único filme rodando no cinema vazio. Outra resposta é que tem vida, mas não civilização. Bactéria em vários lugares, mas pouca coisa evolui até o ponto de pensar, falar e mandar sinal para fora. O que mais incomoda é a do tal grande filtro, a hipótese de que toda civilização bate numa parede em algum ponto e morre antes de virar uma coisa grande. Guerra nuclear, colapso ambiental, inteligência artificial que sai do controle, alguma coisa que a gente nem imagina ainda. Se for assim, tem duas possibilidades pra gente. Ou a gente já passou pelo filtro e é uma das raríssimas a passar, ou o filtro tá ali na frente esperando a gente e a gente também vai morrer. Não tem como saber qual das duas. Outra hipótese ainda mais perturbadora, tem civilização avançada que sabe da gente, vê tudo e tá observando em silêncio. Tipo a gente olhando para um formigueiro. A formiga não sabe que está sendo observada e também não tem muito a oferecer para quem observa. Para que se comunicar? E tem uma última, que pessoalmente é a que mais me intriga. A gente tá no comecinho. O universo é jovem nessa escala que importa. Os outros vão aparecer muito depois, quando a gente já não existir mais. Somos os primeiros, os outros vão olhar para trás e ver fóssil de gente, se sobrar fóssil. Não sei qual dessas é, ninguém sabe, pode ser outra que ninguém imaginou ainda. O que me marca em todas é a mesma coisa, silêncio. A gente grita pro universo e o universo não responde, a gente manda foto, manda música, manda equação matemática gravada num disco voando há mais de 50 anos pelo espaço, ninguém escreve de volta. Talvez nunca escreva. E tem alguma coisa nisso que é meio um espelho de tudo que eu falei nesse vídeo. Agora que eu olho para trás, a gente passa a vida fazendo pergunta grande. O que é o tempo? Se a gente decide alguma coisa, se moral existe de verdade, se vale a pena qualquer coisa.
E o universo quase sempre responde com silêncio. Em algum momento você precisa fazer paz com esse silêncio. Eu não cheguei a lugar nenhum nesse vídeo, sinceramente. Não tinha como chegar. Essas perguntas existem há milhares de anos e ninguém respondeu de jeito definido. E quem disse que tinha resposta estava vendendo alguma coisa pra você. O que a gente pode é ficar com essas perguntas por perto, olhar de vez em quando, tomar uma cerveja com a pergunta sentada do lado, sem cobrar que ela responda. Talvez seja isso que o universo está fazendo com a gente esse tempo todo. Não tá ignorando. Tá sentado do nosso lado, em silêncio, sem cobrar resposta, esperando a gente parar de gritar. E esse vídeo não é uma conclusão, é só onde eu parei de pensar essa madrugada. Amanhã eu já tô pensando outra coisa, provavelmente nada a ver. Você também, a gente esquece um pouco, vive um dia e olha pro teto outra noite e começa tudo de novo. Call it a hint of bigger things to come.